A próxima exposição, falando sobre o uso sustentável dos agrotóxicos, uma visão da União Europeia e do Brasil. A doutora Márcia Gonçalves, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer à doutora Silvia, que me convidou para participar desse fórum. É um prazer estar aqui, é uma honra, junto a tantos pesquisadores que vêm trabalhando com essa área. Então, antes de começar, deixa eu falar um pouquinho a respeito do meu trabalho. Eu sou química e, dos últimos 18 anos, eu sou uma burocrata, mais do que uma pesquisadora, porque eu estou há 17 anos no Ministério da Ciência e Tecnologia. E os meus 12 primeiros anos no Ministério, eu trabalhei na implementação da Convenção para a Proibição de Armas Químicas no Brasil. Então, a grande parte do meu trabalho era inspecionar as indústrias que produziam organos fosforados, pesticidas e agrotóxicos, né? A gente fala muito em arma química, então, apesar da formação química, hoje em dia isso não está incorporado na universidade, o Brasil recebe frequentemente inspeção, equipes de inspeções internacionais, a sede da organização em Haia, na Holanda, e nós recebemos inspetores internacionais que vão verificar a produção de armas químicas para garantir que aquela produção enorme dessas substâncias perigosas não sejam utilizadas como armas pelo Brasil contra outros países. E a nossa decepção é ver, sentir, né, na prática, que a gente ia lá controlar, fiscalizar aquela produção, toneladas de produtos químicos que são despejados pacificamente sobre nossa própria população. Né? Então, daí começou a gente levantar essa pesquisa, e em 2011 eu me afastei do Ministério, fui fazer um doutorado em Lisboa, e eu procurei entender, continuei nessa área de controle de produtos químicos. É para cá? É o de baixo. Bom. E também procurei entender, né, o que a gente poderia aprender com a União Europeia na parte de regulação de produtos químicos perigosos, no caso de agrotóxicos, lá na Europa, mais comumente chamado pesticidas. Então, para tentar contribuir para melhorar a gestão desses produtos. Eu vou passar os slides, mas eu não vou me deter a ler muitos slides, até para a gente cumprir o prazo. Então, o que a gente tem? A União Europeia, ela sempre esteve na vanguarda, ela puxa as outras regiões do globo na parte ambiental. Tudo começou em 1972, com o primeiro Fórum Internacional de Ambiental, e outro exemplo muito importante como a União Europeia vem direcionando essas discussões ao longo do mundo foi a implementação do REACH, que fez com que todos os produtores que quisessem exportar ou importar produtos químicos para a União Europeia tivessem que se adequar às normas, às exigências da União Europeia. Então, realmente, ela puxa, ela é um marco de vanguarda na parte de controle de produtos químicos. Do outro lado, a gente tem o Brasil, que é um dos maiores, ou o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, e um mercado promissor para a indústria de pesticidas, de agrotóxicos, um grande consumidor, e esse consumo, essa produção e consumo de agrotóxicos em larga escala no Brasil, obviamente, gera efeitos ambientais. Para algum lugar vai todo esse produto que é despejado no nosso território. Vantagens da harmonização, a gente está aqui, a professora Larissa citou um pouco do que a gente relacionou ali. O fato é que a União Europeia é o principal parceiro comercial do Brasil. É quem mais importa produto agrícola brasileiro. E agora, com a aprovação do acordo fitossanitário, a União Europeia deixou bem claro que ela apoia o acordo, é a favor do acordo, mas não vai baixar os padrões não vai reduzir os padrões europeus para número de pesticida, a quantidade máxima de pesticida é aceito nos alimentos,
ou nos alimentos geneticamente modificados. Tá? Então, isso aqui é bem importante. Aqui não está atualizada, mas parece que a doutora Larissa mostrou. Então, assim, a gente tem quase uma hipérbole, né, o consumo de pesticidas no Brasil, ali o consumo por alguns estados. E o que a gente está sentindo é que, com a utilização maciça do glifosato, a gente está gerando pestes, né, vamos dizer assim, pestes, mas lagartas e ervas daninhas resistentes ao glifosato. E para combater, por exemplo, o caso da lagarta, utiliza-se inseticidas extremamente tóxicos para combater essas pestes que começaram a criar resistência ao glifosato. É o caso da volta do 2,4-D em massa e de outras substâncias que até então o consumo estava reduzido, agora está cada vez maior por conta da resistência ao glifosato. Isso aqui é um perfil para a gente ter ideia. Só para a gente ter ideia, vou passar rapidamente. Aqui é o perfil de consumo de pesticidas dos 3 principais países produtores de alimentos da União Europeia. Você vê que o gráfico é bem diferente do brasileiro, né? Depois de algum tempo já está reduzindo ou estabilizando o consumo de pesticidas. E ao passo que a produção de alimentos da União Europeia não vem reduzindo, ela continua alta, ela está se elevando a cada ano. Tá? Então, a União Europeia hoje é um dos maiores produtores de cereais do mundo e o principal produtor de arroz, de milho. Então, assim, como que eles conseguem produzir tanto reduzindo o uso de pesticidas? Então, é uma lição que a gente tem que aprender, a gente não precisa inventar a roda, vamos seguir o que já está feito, né? Então, como já foi falado aqui, a decisão de usar muito ou pouco, ou mais ou menos pesticidas, é uma decisão política. Então, a União Europeia, em 2009, ela lançou a Diretiva 128, com uma série de metas e uma série de obrigações para todos os Estados-membros. A gente está falando de países muito antigos e muitos deles já com uma legislação muito rigorosa, muito avançada na parte de controle de substâncias químicas. Outros não. E alguns países já tinham indicadores de risco, já tinham análises periódicas, outros não. Então, o que essa diretiva veio trazer? Ela veio unificar em todo o território os padrões de controle. Então, ela estabeleceu um calendário de implementação. Essa implementação vai estar concluída ano que vem, 2020, em todos os países, e ela estabelece uma série de regras que os países têm que adotar. Os planos nacionais de ação, todo o país vai ter que apresentar o seu plano de redução com metas tangíveis de redução de pesticidas. A obrigação de formação e venda, a formação para pessoas que vão usar ou vender pesticidas. Inspeções nos equipamentos de aplicação, proibição da pulverização aérea, proteção ao meio aquático, água potável e zonas sensíveis, como hospitais, parques, a promoção da proteção integrada e a promoção da agroecologia, e a existência de indicadores de riscos iguais e unificados para poder ter um comparativo entre os estados. Aqui um dos exemplos que aparecem nos planos nacionais de ação. Gente, todos os planos nacionais de ação dos países estão disponíveis na internet, você pode abrir e ler todos. Então, tem certas diferenças, mas tem uns pontos importantes. Por exemplo, a Dinamarca, ela tem a meta de redução de 40% de uso de pesticidas de 2011 a 2015. Tá? A França está com uma proposta também bem ousada nesse plano chamado Ecofito, que é a redução global do uso de pesticidas em 50% até 2025. A Alemanha, redução em 30% até 2023. Então, são medidas levadas à frente pelo governo de cada país. Cada país podia estabelecer as suas metas, mas o que importa é o seguinte, os Estados-membros, eles têm que, efetivamente, o governo é obrigado a apresentar esse plano. Tá? A gente ainda está... O resultado da avaliação vai ser apresentado ainda no final do ano. No final desse ano já tem o primeiro relatório, em 2015 teve, mas só ano que vem a gente vai ter o que realmente foi conseguido de concreto.
O que foi importante nessa diretiva foi o seguinte: eles analisaram que o controle do registro dos produtos, a entrada na autorização para uso, era muito bem controlado. E eles controlavam também os limites de resíduos em alimentos ou a deposição de embalagem. Mas havia uma falha no controle, que era o uso, né? Como esse pesticida estava sendo usado. Então, assim, eles não cumpriam o ciclo de vida completo da substância, a legislação existente. Então, eu fiz uma analogia com a legislação brasileira, a gente tem exatamente a mesma situação aqui. A gente tem um regulamento, a lei brasileira de agrotóxicos, se for ver, a lei é muito boa, né? Mas, se bem que agora a gente está tendo uma certa flexibilização na liberação de produtos, né? Esse ano mesmo a gente bateu recorde, né, de todos a liberação. E no Brasil a gente tem aqui os limites de detecção, que a gente vai apresentar, e uma lei também que regula a devolução de embalagens vazias de agrotóxicos. Mas o uso, no Brasil, a gente não tem nenhum marco puxado pelo governo federal que controle o uso. A nossa legislação, ela também autoriza os estados, compete aos estados e os municípios a legislar sobre o uso de agrotóxicos. Tá? Então, uma parte do meu trabalho de doutorado foi, eu peguei toda a legislação de todos os estados e fui procurar na legislação de todos os estados se haviam esses itens presentes como o imposto na diretiva da União Europeia. Aí a gente tem um quadro mais ou menos assim. É triste, né? Então, assim, a nossa situação é difícil, né? Porque mesmo nos estados onde a gente tem um controle, uma legislação mais moderna, aqui estão... desculpa, deixa eu voltar aqui. Não dá para ver, a gente está muito... porque é muito grande, aqui são os estados e aqui são a lei estadual de cada estado que regula o agrotóxico. Tá? Alguns deles têm aqui... até provei que está difícil. Mas a parte de indicadores de risco, promoção de área integrada, que não tem nenhum dos estados, é aqui a obrigação de inspeção de equipamentos de aplicação. Nenhum estado brasileiro tem na sua legislação de agrotóxico esse item. Tá? E o que a gente tem? Formação para utilizadores. A gente já tem, no Brasil, nós temos muitas leis, né, uma panóplia de legislações que tratam de agrotóxicos. E, na parte trabalhista, a gente tem aqui a NR31, do Ministério do Trabalho, que obriga o empregador a capacitar e fornecer equipamento de proteção para os seus empregados, que manuseiam agrotóxicos. O que está fora aqui? Está fora o agricultor familiar, ou o agricultor por conta própria. Né? Quem tem a obrigação de treiná-lo? Quem tem a obrigação de fazer com que ele use equipamento de proteção? Isso não está coberto na nossa legislação. Em Pernambuco, tem uns exemplos assim, de alguns estados que eu pesquei para ficar mais didático. Pernambuco tem uma lei que obriga as empresas produtoras a patrocinar ações educativas para a sociedade, né, ou nas escolas, sindicatos, sobre os riscos dos agrotóxicos. Eu acho até que a intenção de quem escreveu a lei era muito bem feita. Assim. Vamos, né, pedir que os produtores expliquem às pessoas a respeito dos perigos. Acontece que você vai deixar isso na mão da empresa que quer vender o produto? Então, surge esse grande problema. Né? As empresas produtoras estão mais interessadas em divulgar e vender os seus produtos. Né? E uma coisa que não é uma parte sensível, que não é coberta na legislação brasileira, a parte da venda e distribuição, os vendedores e distribuidores não são treinados. Na lei de agrotóxico, ela diz que o agrotóxico tem que ser vendido com receituário. Um agrônomo tem que receituar como se fosse um remédio. Só que a gente sabe que aquela pessoa que está vendendo, ou o vendedor, ele não é treinado. Então, ele não recebe a conscientização, o treinamento. Gente, o vendedor quer vender, isso faz parte dele, não é mal. Ele está lá para vender o produto. Não é o vendedor que vai dizer, não, o senhor não pode comprar, não, porque isso faz mal. Entendeu? Então, essa parte tem que ser melhor também trabalhado na legislação brasileira.
Inspeção regular de equipamentos, eu acho muito interessante, porque é uma coisa difícil de se fazer, porque nós somos um país muito grande, mas na União Europeia é um dos fatores mais efetivos de controle de que não está tendo perda, não está sendo distribuído ou perdido produto por bico desregulado, ou aplicando quantidades excessivas, ou no Brasil se usa muito ainda aquele aplicador costal, né, sem nenhum tipo de norma, regulamento específico, né, para o utilizador. Né, aquilo derrama nas pessoas, da própria pessoa que está utilizando, aquilo vaza, o bico que ele vai aplicar tem um escape. Então, nenhum Estado brasileiro, nem o DF, estabelece obrigação de fiscalização, controle e certificação regular de equipamentos de aplicação de pesticidas. Mas... aqui é um estudo, eu também não vou me deter muito, porque alguns estudos separados em alguns estados, o pessoal faz uma comparação sobre se o equipamento de aplicação está adequado ou não. Aqui, por exemplo, é o resultado de um estudo feito pela Unesp, que comparava os pulverizadores no Brasil e da Bélgica. Então, os estados, assim, o índice de reprovação no Brasil é impressionante. Tá? De novo, pode parecer que é uma coisa custosa fiscalizar os equipamentos, mas você tem uma economia, porque se você não vai... O agricultor, é de interesse do agricultor fiscalizar que o equipamento dele pulverize só a quantidade que é feita, seria suficiente, para ele não gastar dinheiro comprando mais produto. Quando você aplica mais produto do que deveria, isso vai parar como um excesso de resíduos também no alimento. Isso vai parar contaminando os solos, contaminando as águas. Então, é uma parte importante, onde está envolvido também perdas financeiras, não só o risco da utilização. Pulverização aérea, então nem preciso dizer, eu tenho um gráfico bonito, mas eu nem coloquei aqui. A Alemanha era um dos países que mais utilizavam na União Europeia a pulverização aérea, já está praticamente zero. Tá? Então, o gráfico é lindo, eles realmente aboliram a pulverização aérea, somente em casos muito específicos ainda é utilizado, e é bem analisado, eles têm que justificar bastante para poder utilizar a pulverização aérea. Tá? Aqui no Brasil, a gente não tem o único estado, né, única região, né, bem estado, que proíbe já na sua legislação de agrotóxico a pulverização aérea é o Distrito Federal. Muita gente diz que é por causa que o Congresso está lá, né, nem por... tá, mas porque eles não pode ter avião passando no DF. A gente não tem avião comercial, esses aviões comerciais eles não podem sobrevoar o DF, então é por isso até. E o que a gente tem no Brasil? A gente tem a segunda maior frota mundial de aeronaves de pulverização aérea. Então, também aqui tem um lobby muito grande desse setor, né, que impede também o controle da pulverização aérea. Outro fato importante da pulverização aérea é que ela é realizada em estados com a temperatura elevada média muito alta. Né? Mato Grosso, a temperatura já é muito alta, ele evapora, os problemas causados pela deriva de agrotóxicos, o problema causado pela a própria evaporação do produto antes de chegar ao solo, e são fatores que têm que ser considerados. Né? O professor Vanderlei está aqui, então esses aqui são uma parte do trabalho do professor Vanderlei, que ele trabalha com essa parte de analisar. Então, a gente tem vários eventos, vários registros de acidentes, é um acidente... Sim, previsto, né? O pessoal está pulverizando regiões próximas a zonas habitáveis. Pelo mapa, é necessário se ter uma distância mínima de mananciais de água ou de povoações. Né? É muito comum o caso de acidentes, que a gente até viu, casos tristes, de pulverização em cima de escola, durante as crianças na hora do lanche. E o problema da contaminação de intoxicação por agrotóxico, a gente viu da professora Larissa. Num dos acidentes mais assim, desse caso aqui, que eles estavam... Deixa eu ver se é esse. Era esse. Logo depois desse acidente da pulverização na escola, as crianças procuraram o posto de saúde, lá não tinha ninguém preparado para recebê-los, não tinha antídotos,
e as pessoas não foram registradas como intoxicadas por agrotóxicos. O registro é náusea, é enjoo. Então, é muito difícil a gente ter essa relação direta e imediata da contaminação do agrotóxico com o evento, com a saúde. Então, isso é uma das fontes de disfarçar os dados oficiais de intoxicação de agrotóxico no Brasil. Vamos ver. Outros itens que comentados lá, né, proteção de recursos hídricos e restrição de áreas críticas, informação dos riscos e promoção da redução do uso. Em muitos estados tem já a legislação, já tem um incentivo à proteção integrada, um incentivo à agroecologia, mas o que falta, gente? Uma ação conjunta e coordenada. Da mesma maneira, a disponibilização de dados para indicadores de risco. A gente precisa de dados comparáveis entre os estados, todos os estados utilizarem as mesmas metodologias, analisar os mesmos agrotóxicos, para a gente ter um acompanhamento e saber qual é a condição de como que está isso ao longo do tempo. Né? A gente não tem. Isso aqui é a revisão, é o mais atual que está lá na página da União Europeia, esse último relatório da análise da implementação da Diretiva 128, tá? A proibição já foi proibida, banido mesmo a pulverização aérea. 900 mil aplicadores já foram testados e certificados para uso. Tá? O uso de pesticidas em parques, escolas e hospitais foi proibido. Aqui a parte de a promoção de agroecologia, proteção integrada. 4 milhões de agricultores já foram treinados para usar de maneira adequada os pesticidas. Isso aqui é interessante, gente, porque a gente está falando de União Europeia, onde o nível educacional ou intelectual dos fazendeiros é diferenciado. Né? Então, são pessoas que têm um perfil, um conhecimento básico superior ao do agricultor brasileiro. Então, a gente não pode culpar o agricultor brasileiro, que só 40% diz que consegue ler e escrever, dos agricultores analisados, culpar esse agricultor, porque você que usou erroneamente, você não seguiu o rótulo, você tem que aplicar, assim, não é dado nenhum treinamento específico para o agricultor e depois cobrar dele porque o mau uso do pesticida. Então, esse é um dado sensível. Uma parte também que eu desenvolvi na tese, quando eu apresentei essa tabela, e a próxima, o meu professor de doutorado falou: mas está errado, vai lá e faz de novo. Né? Que não podia ser. Uma parte desses dados, a professora Larissa falou um pouco, isso aqui é uma análise, gente, infelizmente está pequeno, né? Mas eu vou falar um pouquinho. Esse aqui é um dos últimos dados que a Anvisa tinha publicado para a análise de alimentos que eles faziam, né? de resíduos de alimentos e agrotóxicos. E esse aqui é feito pela União Europeia também anualmente. O dado interessante, olha só, quantidade de amostras analisadas. Brasil, deixa eu botar meu óculos. 1.397 amostras. Na União Europeia, no mesmo ano, 80.900 amostras analisadas. Tá? O Brasil, 122 pesticidas diferentes analisados, a União Europeia, 685. A Anvisa só fazia análise de substâncias in natura, beterraba, couve, pimentão. Na União Europeia é feito in natura, processado, carne, leite, vinho, alimentos para bebês, reação para animais. Então, é um leque muito maior de tipo de produto que recebe o controle. Amostras sem resíduos, no Brasil 33%, na União Europeia 55%, sem resíduo nenhum. Amostras insatisfatórias, no Brasil 25%, na União Europeia 2,6%. O que é insatisfatória? Teor de pesticida acima do limite permitido, substâncias com resíduos, 75%, satisfatória 75%. O satisfatório, gente, é com resíduo, mas o resíduo dentro do nosso limite. É isso o satisfatório aqui para o Brasil. Tá? E para a União Europeia, 97%. Aqui também os alimentos que foram analisados na última análise da Anvisa. E esse aqui, os elementos que foram analisados na União Europeia. O interessante é que na União Europeia ele estabelece uma lista mínima de 12 alimentos que têm que ser identificados
por todos os Estados-membros, porque cada país tem a sua diferença cultural, a diferença de hábito alimentar, mas você tem que ter um mínimo de base de quais alimentos. E o interessante é que sempre são repetidos esses mesmos alimentos ao longo dos anos, para você ter um histórico. A Anvisa, a cada ano, ela trocava aqui os alimentos que ela analisava. Por exemplo, o pimentão deu muito alto, ano que vem ele não aparece. Entendeu? Então, a gente precisa seguir esse padrão. Agora, a coisa mais terrível que a gente acha aqui, ó, as nossas amostras satisfatórias é com base no nosso limite de resíduos. Tá? Esses são os nossos limites de resíduos. Eu queria até agradecer a professora Larissa, porque ela usou esses dados para fazer o mapa. Ela colocou da maneira didática no Atlas, mas foram esses dados aqui que ela utilizou para colocar lá no Atlas. Tá? Aqui, o Malation, o limite de detecção permitido na União Europeia é 0,2, no Brasil, 0,8. Tá? E aí são vários. Aqui, o brócolis, a gente tem aqui vários outros. Ó. Então, sistematicamente, os limites permitidos de agrotóxicos no alimento no Brasil são muito superiores aos permitidos na União Europeia. Tá? E isso, gente, a gente tem que ver o seguinte. A gente usa aqui alimentos agrotóxicos banidos na União Europeia também, e isso tem um impacto comercial também. Tá? Qual foi? Isso aqui foi em 2015, quando eu estava foi o ano que eu defendi a tese, e eu fiz esse levantamento só em 2015. O que é esse levantamento aqui? Foram carregamentos de alimentos do Brasil que foram barrados na fronteira da União Europeia e não deixaram entrar por excesso de agrotóxicos nos alimentos. Esse foi de 2015, que era o ano que eu estava estudando lá a respeito. Tá? Então, aqui, a gente teve esse carregamento aqui de manga, proibido, o metuato acima do limite. Esse metuato é proibido lá. Aqui a gente teve esse carregamento de mamão, esse aqui de manga, mamão de novo e de novo aqui. O interessante é que essas concentrações aqui, se fosse no Brasil, só o primeiro estaria proibido, porque o metuado ele não é permitido para usar em manga. O resto aqui, para o Brasil, é ok. Dentro da legislação brasileira, esses produtos estão dentro da legislação. Eles seriam amostra satisfatória. Está chegando lá e está voltando. Então, até economicamente, uma harmonização dos limites de máximo de resíduos permitidos é financeiramente recomendável para o Brasil, para o agricultor brasileiro, porque ele não vai conseguir vender o produto dele na União Europeia. E aqui também, os dados da minha professora Larissa usou essa tabela, esses dados, e ela representou na forma didática no Atlas, os limites de água, de limites acima de pesticidas permitidos na nossa água potável. A nossa água potável, ela pode ter todas essas substâncias aqui, são 27 substâncias que estão na nossa legislação. Um detalhe sobre a legislação brasileira de água potável. Ela regula a quantidade de 27 pesticidas. 27 agrotóxicos, 15 produtos inorgânicos e metais pesados, 15 orgânicos, 7 químicos secundários de infecção domiciliar e algicidas. Todos os outros agrotóxicos, a gente nem sequer sabe, ele sequer está citado na legislação. Tá? Então, ele deixa de fora todos os demais, a nossa legislação. A União Europeia ela adota, esse é o limite padrão para cada substância. Algumas delas têm limites menores, que são mais perigosos, mas para qualquer outro tem um limite mínimo. E tem o limite para a soma. Não pode, para a água ser considerada potável, ela não pode ter mais do que 0,5 microgramas por litro. Do conjunto todo. No Brasil não tem um limite máximo. Eu posso ter todos em concentração máxima, que a água vai ser considerada água potável no Brasil. E pior, a gente não tem a nossa Agência Nacional de Águas, os órgãos de fiscalização. Eu pesquisei, procurei, a gente não tem os dados de análise de água potável. Não para agrotóxicos, eles testam outras coisas, mas esses testes são específicos, são testes caros, que poderiam ser feitos em universidades ou alguma coisa do tipo, mas não são apresentados os dados para a população.
Outra coisa que eu fiz também, que está nesse trabalho, eu vou até deixar uma cópia aqui com a professora Silvia dessa tese, porque tem essa relação completa. Tá? A gente pesquisou em todos os 504 ingredientes ativos que eram liberados no Brasil na época, porque agora, né, já aumentou. E com a legislação europeia, eu fiz a tabela certinha de que ano que foi proibido no Brasil, ou que ano que foi proibido na União Europeia, e o pesticida que ainda está valendo no Brasil. Daí eu fiz pelo número CAIS, eu não apresentei a tabela aqui, porque são 6 páginas de tabela. Tá? A gente tem 25 produtos extremamente tóxicos proibidos lá, liberados aqui, 39 altamente tóxicos, 17 medianamente tóxicos. Um total de 149 desses 504 são banidos na União Europeia e são utilizados no Brasil. Então, isso aqui, gente, como a professora Larissa falou, é preocupante, é um crime. Tá? Então, aqui é só para finalizar, que também a professora Sônia falou, e eu acho importante dizer, a gente está aguentando, a gente está usando, está consumindo água contaminada, solo contaminado, alimento contaminado. Para a gente ter uma reação, a gente tem que saber. A gente tem o direito de saber, sabe? Como está aqui, a obrigação de suportar, dar-nos o direito de saber. E eu, de novo, agradeço a participação aqui, e lá no Ministério da Ciência e Tecnologia a gente está à disposição. Eu fazia parte da Comissão Nacional de Segurança Química, eu era representante do Ministério da Ciência e Tecnologia na Comissão Nacional de Segurança Química. Essa comissão foi extinta esse ano. Né? Então, seria um fórum interessante para a gente levar os limites máximos de resíduos permitidos. Era um fórum adequado, a comissão foi dissolvida. Né? Então, a gente está aqui à disposição, agradeço novamente, muito obrigada.